Vamos lá. Livro de Jó, capítulo de número 1. Diz assim: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois. Está errado. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhes contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos, mataram seus servos, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam no banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou nem culpou a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença, Pai. E o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida. Tu sabes, Senhor, daquilo que precisamos e necessitamos, Senhor. Pai, Tu sabes que de mim eu não tenho nada, Senhor. Todavia, Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos exortar, para
que o Senhor venha nos consolar, para que o Senhor venha nos edificar através da tua santa palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, corações sedentos nesta noite, Senhor, e fala conosco pela tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Viver momentos de dificuldade, de luto, de tristeza, nós sabemos que não é fácil. Nós temos aqui o exemplo de Jó, em que nos mostra o que realmente aconteceu na vida desse homem. E muitas vezes nós questionamos tantas coisas com Deus. Esses dias nós estava ouvindo uma pessoa questionar a Deus acerca daquilo que estava acontecendo com determinada pessoa. E muitas vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos passando por determinadas provas e provações, e às vezes nós chegamos a questionar a Deus por que nós estamos passando determinada provação. Mas é interessante que nós nos conhecemos. Nós sabemos quando nós estamos passando por determinadas lutas e provações, nós sabemos por que nós estamos passando. Nós sabemos. Há poucos dias o Senhor nos dava a graça de trazer a primeira carta de Pedro, e Pedro exortava aquele grupo de irmãos que estavam espalhados por toda a Ásia, porque eles estavam sendo perseguidos, e o apóstolo Pedro então escreve, motivando a eles a continuarem, porque era necessário sofrer aquelas provações, é necessário, todos nós, né? Nenhum de nós queremos, mas nós faz parte do processo, né, de Deus na minha vida e na sua vida. E quando nós passamos por determinadas provações, e quando nós saímos vencedores, como na maioria daqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, nós saímos vitoriosos. Então o nome do Senhor é glorificado e o nome do Senhor é exaltado. Primeiramente, a palavra do Senhor nos diz que havia um homem chamado Jó. Primeiramente, a Bíblia diz que ele era íntegro e correto. Primeiramente, o escritor vem falando das qualidades desse homem. Ele era íntegro e ele era correto. Às vezes nós achamos, pelo fato de nós estarmos na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, né? Participando de consagrações, de orações, tendo uma vida de devoção a Deus, às vezes nós achamos que nós não merecemos passar por determinada situação de provação ou de sofrimento. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos que os critérios de Deus não são os nossos critérios. A vontade de Deus não são as nossas vontades. Então, se nós fôssemos analisar, olhando, né, pela vida de Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem correto, ele temia a Deus, ele era um homem temente a Deus, e ele mantinha a sua vida afastada do mal. Então esse homem, ele era perfeito, ele era um homem perfeito, ele era íntegro, ele era correto, ele temia a Deus, o princípio da sabedoria, ele tinha sabedoria, ele temia a Deus, e ele se afastava do mal. A sua vida era uma vida de consagração a Deus, era uma vida consagrada a Deus. A sua vida era uma vida de santidade a Deus. Então, se nós fôssemos olhar para isso, não, mas se eu sou assim, eu não mereço passar por nada. E então a Bíblia diz
que além desse homem ter essas qualidades, a Bíblia diz no verso de número 2 que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Então ele escorre tudo aquilo que Jó tinha. Ele fala também que ele era um homem muito rico, muito poderoso. Ele era um homem muito poderoso. E ele descreve no verso de número 3 que ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E ele tinha muitos servos. Ele era, vamos assim dizer, um fazendeiro, sei lá, um homem muito rico. Então a gente vê que riqueza não serve de parâmetro para você ter se você tem uma vida íntegra ou não. Se você é temente ou não. Porque a gente sabe que às vezes tem pessoas que não pode ficar rico. Ele fica rico, a primeira coisa que ele faz é sair da presença de Deus. É abandonar a igreja, é aproveitar os últimos momentos ali, né? Afinal de contas, ele tem tudo, não lhe falta nada, ele tem saúde, ele tem dinheiro, então ele vai aproveitar a vida. Eu conheço pessoas assim, eu tenho certeza que você também conhece pessoas assim. Enquanto estava, talvez, numa vida, assim, mais ou menos, ele vinha nos cultos, participava dos cultos, participava de todos os trabalhos. De repente, as coisas começaram a melhorar na sua vida, e a primeira coisa que ele faz é abandonar a Deus. Mas sabemos que isso não é papel de cristão, porque o cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro mesmo, ele não arreda o pé. Ele está firme, independente do que ele tem. O que ele tem não quer dizer nada. O importante é a adoração dele, a consagração ao Senhor, a devoção a Deus. Isso é o que importa. A palavra do Senhor nos diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jó, ele era um homem rico. E a palavra nos diz que Jó, os filhos de Jó eram festeiros. Os filhos de Jó gostavam de uma festa. E Jó, como ele temia ao Senhor, e ele se preocupava muito com as festas que aqueles filhos faziam. E a palavra nos ensina que Jó, ele oferecia sacrifício em favor daqueles filhos. Quando terminavam as festas, ele oferecia o sacrifício, porque ele temia que no coração dos seus filhos pudessem amaldiçoar a Deus. Era um homem íntegro, um homem que vivia afastado-se do mal, e um homem que cuidava espiritualmente da sua casa. Ele se preocupava com o espiritual da sua família, da sua casa. Hoje, o pastor Cairo nos trouxe uma palavra muito boa pela manhã. E uma das coisas que nos preocupam muito a nossa vida como líderes, os líderes em suas casas, a maneira que você conduz a sua família, a maneira que você educa os seus filhos. E hoje foi desenhado de manhã o papel do homem, o que o homem tem que ser dentro de sua casa. Tem homem que acha que só basta prover as coisas da casa. Eu paro de comer, tá bom demais. Não. Nós somos responsáveis pela vida espiritual da nossa casa. Jó, ele fez o papel correto de sacerdote, de oferecer sacrifícios aos seus filhos, a Deus em favor dos seus filhos. Hoje a gente vê uma sociedade que não se preocupa muito com a sua casa, não se preocupa muito com as coisas que andam acontecendo dentro da sua casa.
Nós vamos ver nessa palavra o controle de Deus na vida de Jó. Nós vamos ver que Deus aqui ele está no controle de todas as coisas. Mas não é porque Deus está no controle que nós vamos deixar Deus se virar com as coisas. Não, nós temos que tomar a nossa atitude. Nós temos que olhar para a nossa família e entender que Deus colocou essa família para nós cuidarmos. E nós temos que prestar contas a Deus. Nós temos que prestar conta a Deus. Então a palavra nos diz que quando terminava essas festas, Jó mandava chamar cada um dos seus filhos a filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem de oração. Jó era um homem de oração. E hoje é mais fácil nós acharmos, muitas vezes, mulheres de oração do que homens de oração. Nós estamos orando aqui na igreja faz quase 4 anos, toda terça-feira. Raras vezes muda o rostinho do homem, mas é sempre os mesmos. A palavra diz que Jó levantava pela manhã. Era um homem de oração. Um homem que buscava ao Senhor. Eu estou na igreja já há 34, 35 anos. E não é de hoje que eu participo de oração. Não é porque eu sou pastor que eu participo de oração. Eu participo de oração porque eu preciso, porque eu necessito. Eu careço demais de Deus. Eu careço demais da graça de Deus. Eu careço demais do favor de Deus. E eu preciso de estar alinhado com Deus em oração todos os dias. Nós estamos de pé é pela misericórdia de Deus. Nós estamos de pé é pela graça de Deus. Nós achamos tempo para tudo, menos para oração. Nós achamos tempo para tudo, menos colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Mas a palavra nos ensina que esse homem, ele levantava-se pela manhã e ele buscava ao Senhor. E a palavra fala que isso era a prática habitual dele. Ele tinha o hábito de fazer isso. Ele tinha o hábito de orar. Ele tinha o hábito de buscar. Eu não sei o que vai acontecer com a nossa sociedade num breve, curto espaço de tempo. Eu não sei. A igreja tem se esforçado. A igreja tem trazido ensinamentos. A igreja tem se esforçado, preparado para trazer ensinamentos, motivando a igreja a ter uma vida de devoção a Deus, de ter uma vida de entrega a Deus. A palavra do Senhor nos diz em São Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele promete que Ele acrescenta na minha vida e na sua vida diariamente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele se mantém fiel. Deus, Ele se mantém fiel enquanto nós estamos desesperados, correndo atrás de ganhar mais, de querer mais, de possuir mais. Deus, Ele diz que Ele nos dá todos os dias. Ele acrescenta na minha vida e na sua vida. Porque Ele é fiel. Ele é fiel e Ele é justo. Então, o hábito de Jó, ele tinha na sua vida, a prática era habitual na vida de Jó. O verso de número 6 nos diz assim: certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás
o acusador veio com ele. De onde vens? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Verso 8. Então o Senhor perguntou: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Olha, essa expressão é difícil, hein? Não há ninguém na terra como ele. Nós aprendemos no livro de Juízes que o povo só fazia o que era mal. Não achavam justo sequer. E aqui o Senhor olha para Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. E Satanás então continua falando com Deus. E ele diz assim: o Senhor dizendo, ele é homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Verso de número 9. Satanás respondeu: é verdade. Mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Segue a conversa. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Então Satanás, ele olha para a vida de Jó e fala: mas tem razão, ué. Você blindou ele. Você blindou ele, você encheu ele de bênçãos. Não falta nada para ele. Falta nada. E o Senhor então continua. Aí Satanás diz no verso número 11: estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. No verso 12 a gente vê o controle de Deus, a soberania de Deus e o poder de Deus. Nada acontece se Deus não permitir. Aprenda isso. Nada acontece por acaso. Não existe acaso para o povo de Deus. Não existe acaso. Tudo que acontece é ou não permissão de Deus. Até hoje a gente fica questionando, discutindo, se é, se não é. Nada nessa terra acontece se Deus não permitir. Nada. E ele então diz: pode prová-lo. Faça o que quiser, tudo o que foi, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A gente vê o controle de Deus na nossa vida, a gente vê o controle de Deus na igreja, a gente vê o controle de Deus sobre este universo, a gente vê o controle, a soberania e o poder de Deus em tudo, em tudo. Por mais que você questione, por mais que você acha, aí tem o achismo daqui, achismo dali, Deus está no controle de todas as coisas. E nós temos que crer, nós temos que confiar nesse Deus que nós servimos. Sim ou não? Nós temos que confiar nesse Deus que nós servimos. Então a palavra nos diz que certo dia, notem bem isso, verso de número 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos estando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Então, num belo dia, as coisas na vida de Jó começam ou seja, o pastor Carlos não gosta dessa palavra, né? Eu falo ela com naturalidade, né? A desgraça chegou
na vida de Jó. O que é uma desgraça? É uma pessoa sem a graça de Deus. Amém? Amém? Então, a desgraça chegou na vida de Jó. E começou então as coisas acontecerem na vida dele. Primeiro, a palavra diz que os seus jumentos, os bois estavam arando. De repente os sabeus atacaram, roubaram tudo que ele tinha. E só um escapou para contar. No verso de número 16, enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Isso tudo no mesmo dia. Isso aqui não demorou um mês, isso aqui não demorou uma semana, isso aqui não demorou uma década, não, foi num dia só, aconteceram tudo isso. Verso de número 17, enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia: seus filhos, suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vento terrível e atingiu a casa de todos os lados, e a casa desabou. Todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Ou seja, tudo que Jó tinha, materialmente falando, ele perdeu. Num dia. Eu não conheço a história, eu não conheço na história da humanidade, tirando Jó, é claro, uma pessoa que num dia perdeu tudo isso. Eu não conheço. Eu conheço pessoas que eram ricas e hoje é Uber. Eu sei que tem pessoas que tinham muito e hoje não tem nada, mas perder tudo num dia, eu nunca vi. E como não bastasse, chegou um outro mensageiro dizendo que os seus filhos haviam morrido. Todos os seus filhos. Então, num dia, Jó vai velar todos os seus filhos. E acontecendo tudo isso, no verso 20 diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, depois raspou sua cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Jó, ele agradece ao Senhor. Eu não sei se eu faria isso. Eu não sei se você faria isso. Mas a palavra nos ensina que esse homem fez. Depois de acontecer tudo isso com ele, ele não amaldiçoou o seu Deus conforme Satanás esperava que ele fizesse. Não, pelo contrário. Ele rasgou as suas vestes. E ele disse: eu saí nu do ventre de minha mãe, e nu eu vou voltar. Ele reconhece a grandeza do Senhor. Ele reconhece o grande poder de Deus. O que ele tinha não era dele, o que ele tinha era de Deus. Tudo que nós temos e possuímos não é nosso. Tudo que nós temos pertence a Deus, cabe a Deus, e permita ao Senhor. Deus tem permitido a nossa vida ser uma vida de bênçãos, a nossa vida ser uma vida próspera. Tudo é Deus que permite na nossa vida. Tudo é o Senhor que nos dá. Tudo é o Senhor que provê na nossa vida. E como se não bastasse, no capítulo de número 2, certo dia vieram outra vez na presença do Senhor. Os anjos vieram na presença de Satanás, o acusador veio. E Satanás não estava contente com a vida de Jó ainda. Ele já tinha perdido tudo, ele já tinha perdido a sua família, tinha perdido os seus bens. Mas Satanás não desistiu.
Sabe o que eu aprendo? Satanás, ele não desiste das nossas vidas. Ele não desiste da minha vida, nem da sua vida. Enquanto ele puder nos tentar, ele vai nos tentar. Enquanto ele puder nos afastar dos caminhos do Senhor, ele vai lutar. E a palavra então nos diz que ele diz que no verso de número 3 do capítulo 2, ele diz assim: então o Senhor lhe perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Ele não mudou a sua postura diante da provação. Ele não ficou reclamando nos cantos diante das suas provações. Nós temos, como eu disse no início, a gente tem mania de ficar reclamando de todas as coisas. E do que reclama o homem, senão dos seus próprios pecados? Às vezes nós cobramos tanto, reclamamos tanto. Ah, na minha vida está assim, a minha vida está assim, a minha vida está assim. Mas o mínimo que Deus pede de nós, nós não fazemos. Coloca para mim, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Diante de tantas provações que o povo estava passando, de tantas perseguições que o povo estava passando, Pedro diz à igreja, diz ao povo: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Irmãos, dentro do nosso coração essas coisas está florada demais. A maldade tem tomado conta até do coração dos cristãos. E quando nós vamos lá em Gálatas, põe lá para mim, em Gálatas capítulo de número 5, a Bíblia fala que, vivendo no Espírito, nós somos novas criaturas, nós temos que agir diferente. 22, 21, 20, 19, eu vou chegar lá. 18. Olha lá. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso de número 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente caros. A imoralidade sexual, a impureza, sensualidade, verso 20, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Segura aí. Tudo isso nós éramos. Tudo isso nós agíamos assim. Tudo isso nós éramos assim. Nós éramos assim. Porque nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos o Espírito Santo agindo na nossa vida. Nós não tínhamos. Mas no verso de número 21 nos diz, ainda continua dizendo: inveja, bebedeira, festança, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. 22. Mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tudo o Espírito, ele produz em mim e produz em você. No nosso coração não pode habitar a maledicência, ficar falando mal dos outros. No nosso coração não pode existir a maldade, desejar o mal para o próximo. Nós somos criaturas lavadas e remidas no sangue de Jesus. O Senhor, ele pagou um alto preço por nós, para nos dar uma nova vida,
um novo pensamento, uma nova maneira de agir, conforme Paulo ensina lá em Romanos. Nós não podemos agir assim. Nós temos que ser diferentes. E às vezes as pessoas ficam cobrando. Ah, mas eu não posso passar por isso. Ah, por que eu estou passando por aquilo? Eu estou precisando de uma palavra que venha acalentar o meu coração. Ah, eu preciso demais dessa palavra. O que nós precisamos é olhar para a nossa vida e ver se nós somos merecedores disso. Pela maldade que muitas vezes há no nosso coração. Ah, mas eu quero ir na igreja, eu quero ouvir uma palavra, aquela palavra maravilhosa que vem como bálsamo no meu coração. Às vezes até o Senhor te dá, mas na segunda-feira está do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. Nós temos como exemplo o Senhor Jesus, nós seguimos Ele em todos os exemplos, em tudo diz Pedro que Ele não pecou. Nós estávamos aqui na quarta-feira e nós aprendemos que Ele nos chamou para ser bênção. Amém, igreja? Ele chamou a minha vida e a sua vida para ser bênção. Para ser bênção Ele nos chamou. Ele nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. E muitas vezes nós queremos uma palavra que venha acalentar o nosso coração. E Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você precisa. Eu falo isso por mim. Quando o velho homem bate dentro da gente, a gente faz besteira, a gente fala besteira, fala o que não deve, porque o velho homem toma conta do nosso coração. Mas se nós agirmos de maneira que o Espírito vem trabalhar na nossa vida, nosso procedimento é diferente. Nós precisamos de agir assim, e assim nós só vamos conseguir uma vida dessa forma, tendo uma vida diária com Deus, de busca a Deus, de consagração a Deus. Então Satanás estava instigando Deus acerca de Jó. E ele então diz, olha, ele ainda tem tudo isso. Toca então na sua saúde. Ele tem saúde. Toca na sua saúde, você verá se ele não vai te amaldiçoar. E Deus então fala, então toca. Mas não tira a vida dele não. E a palavra do Senhor nos diz que então que Jó foi acometido de chagas. Esse homem, ele tinha tudo. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo, ele tinha tudo para sentar num canto. E falar, eu não quero saber de igreja mais, eu não quero saber de Deus mais, eu não quero saber de nada, porque tudo que eu tinha foi tirado de mim. Mas não. Esse homem, a vida dele, o hábito dele era buscar a Deus. A vida dele era íntegra. Ele era um homem temente a Deus. E a palavra nos diz então que a sua mulher, ele olha para ele e fala assim, ô Jó, amaldiçoa então esse Deus e morre. E ele então diz, então você fala como uma louca. O Senhor não nos deu, o Senhor também pode tirar. Da mesma forma que o Senhor nos deu, Ele também pode tirar. Então Jó é acometido dessas chagas. E Jó então sai da sua cidade, ele vai para um lugar distante. E então aparecem os teus 3 amigos. A palavra nos relata que quando eles olharam Jó, a dor foi tanta daqueles amigos, que eles rasgaram as suas vestes. E eles choraram por longos dias, por conta de Jó. Cachorros vinham lamber as suas chagas. Ele coçava com um caco de telha, porque aquilo era terrível, a sua carne estava podre.
Mas contudo ele não blasfemou contra Deus. Contudo ele não reclamou de Deus. Ele seguiu a sua vida, buscando ao Senhor. Mas em dado momento, esse Jó começa a questionar Deus. E às vezes nós achamos que nós podemos questionar Deus. Às vezes nós achamos que nós podemos colocar Deus na parede. Às vezes nós achamos que nós podemos exigir alguma coisa de Deus. Existem alguns ensinamentos que falam que você tem que exigir alguma coisa de Deus, cobrar de Deus. E Jó então começa a questionar. Jó faz mais ou menos 34 questionamentos com Jó. E Deus então responde com uma só. E eu acho fantástica a resposta de Deus para Jó. Aonde você estava quando eu lancei os firmamentos da terra? Quando eu criei as estrelas? Aonde você estava quando eu separei as águas da terra? Onde você estava, Jó? Aonde você estava? Em poucas palavras, Deus disse para Jó: Jó, você não é nada. 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª Deus abomina. É um coração altivo e orgulhoso. Tem pessoas que acham que é alguma coisa. Tem pessoas que acham que pode alguma coisa. Nós não podemos nada. Nós vivemos debaixo dessa graça que sustenta a minha vida e a sua vida. Se eu estou aqui, quem sabe eu vim impelido pelo Espírito de Deus, porque se eu fosse olhar o cansaço físico, talvez eu não viria hoje. Talvez eu não viria. E então os seus amigos continuam. Os seus amigos então começam a questionar Jó. Ele estava vivendo aquilo porque ele pecou, porque ele roubou a viúva, por aí vai. Começaram a acusar Jó, que o que ele estava vivendo, ele estava passando por aquelas provas, porque ele estava em pecado com Deus. E às vezes, as pessoas acham assim, que determinada pessoa está passando por determinadas provas, porque talvez ele fez alguma coisa de errada. Eu vivi num passado assim, em que as pessoas estavam passando por uma vida assim, de prova. Esse camarada está passando isso porque ele deve estar em pecado. É a primeira coisa que vem na mente nossa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo ali foi tudo permissão de Deus na vida de Jó. Para mostrar que Deus ele tem o controle, que Deus tem o poder, que Deus tem a garantia da vida. Em tudo Jó não foi ceifado a vida de Jó. Nós temos que entender que Deus ele tem poder sobre a vida e a morte. Deus ele tem esse poder. Ele permitiu que hoje eu acordasse. Ele permitiu hoje que eu respirasse. Ele permitiu que você hoje também respirasse. Mas muitas vezes isso parece que é tão natural na nossa vida, que durante o nosso dia, para nós isso daí não foi mais do que uma obrigação de Deus, de fazer com que nós pudéssemos respirar. Mas tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que levantam pela manhã e a primeira coisa que ele faz: louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela igreja que eu congrego. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Isso é gratidão. E isso, muitas vezes, Deus não ouve de nós. Não ouve de nós. Porque nós somos falhos. Nós esquecemos de agradecer a Deus a todo momento. Nós esquecemos de agradecer. Mas esse livro nos mostra a soberania de Deus, o controle de Deus sobre Satanás, sobre a humanidade, sobre tudo.
Deus, Ele está no controle de todas as coisas, e nada escapa diante do poder de Deus. Vamos para o verso de número 42. Depois de acontecer tudo, de Deus responder para Jó acerca dos questionamentos, no verso de número 42, Jó, ele responde ao Senhor. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Jó, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece o controle de Deus, e ele diz: nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Nada. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Isso mostra o controle de Deus. Depois ele segue dizendo: perguntastes, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Só eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Eu falei de coisas que eu não entendia e de coisas que eu não conhecia, porque nós achamos que conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Às vezes nós achamos que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos a Deus. E o profeta Oséias, no capítulo 6, no verso de número 3, ele nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E de que maneira você conhece a Deus? Existe uma maneira só de você conhecer a Deus, é através deste livro. Não existe outro método. A metodologia onde nós conhecemos a Deus é a palavra dele. É a palavra do Senhor, é através dela que nós conhecemos a Deus. Jó, ele era um homem íntegro, ele temia o Senhor, ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, mas ele não conhecia a Deus. E nós seguimos no mesmo caminho, dia após dia, não conhecendo a Deus, não conhecendo o poder de Deus, não conhecendo a soberania de Deus. Sabe de que maneira? Quando as coisas não acontecem na sua vida do jeito que você espera. Nós frustramos. Ah, mas eu esperava que fosse assim. Ah, eu esperava que acontecesse dessa forma. Ah, eu esperava que fosse assim. Nós não conhecemos a Deus. Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. Não é a hora que você quer, é a hora que Ele quer. Ele segue dizendo: dissestes, ouça e eu falarei. E eu lhes farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Jó era temente a Deus. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, mas ele não conhecia a Deus. Ele só ouvia falar de Deus. Mas depois de tudo que ele passou, depois de tudo que aconteceu na vida dele, de todas as suas provações que ele passou, ele pôde dizer: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço ele face a face. Agora eu conheço a Deus face a face. Eu não sei que provação que você está passando. Eu não sei que tipo de luta você está passando. Eu não sei se as suas provas já faz anos que você está passando e que você está esperando um refrigério de Deus nessa situação. A única coisa que eu posso te dizer é que Deus está no controle de todas as coisas e que no momento certo você irá glorificar a Ele, no momento certo você vai exaltar o nome dEle. Mas a palavra nos
nos ensina a esperar com paciência. A palavra nos ensina a ser perseverantes. Perseverança é aquilo que existe uma continuidade, eu não paro. Tem pessoas que vai muito bem, ele chega ali na frente, ele para, ele desanima, ele volta a estaca zero novamente. Não, o perseverante ele não para. O mundo está desabando em cima da sua cabeça, mas ele confia no Senhor, ele espera no Senhor, ele aguarda no Senhor e ele segue caminhando, ainda que as pessoas são contrárias ou falam coisas negativas acerca do que ele está vivendo, mas não, o foco dele está em Deus, o foco dele está na promessa do Senhor, e ele não vai desistir nunca. 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 Ele vai continuar sendo perseverante. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos de lutar com todas as nossas forças. Com todas as nossas forças. Nós não podemos desanimar de maneira alguma. Nós temos que prosseguir confiando, firmes. Depois de tudo isso, a palavra do Senhor nos diz aqui no verso 42, que o Senhor, Ele devolve tudo a Jó. Ele devolve tudo aquilo que ele tinha de riqueza, Ele devolve. E a palavra nos diz que ele tem filhos e filhas. E a palavra do Senhor nos diz que depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. 140 anos Jó viveu, e ele viu a geração dos seus filhos e netos. Coisa que eu gostaria muito de ver, mas eu não sei. Eu não sei. Às vezes eu me sinto, como o apóstolo Paulo, às vezes é melhor estar contigo, porque contigo eu estou seguro. Vivendo nessa terra que nós estamos está difícil. Cada dia é um desafio. O crente está sendo desafiado todos os dias. A sua fé está sendo desafiada todos os dias. Mas nós somos perseverantes. Amém, irmãos? Nós não podemos desanimar de maneira alguma. Nós temos uma promessa e nós vamos ver essa promessa acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós estaremos naquele grande dia com o Senhor. Com grande alegria nós estaremos com o Senhor, com grande alegria. E nós vamos poder ouvir aquelas palavras suaves e doces, dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança tudo aquilo que o Senhor fez desde o princípio. Coisa maravilhosa, irmãos, é poder servir a Deus. Coisa maravilhosa é poder ser perseverante na obra do Senhor. Não desanimar em momento algum, mas ser perseverante. E nós aprendemos na vida desse homem chamado Jó, e nós aprendemos como Deus, Ele foi maravilhoso na vida desse homem, dando graça a ele. Porque se não é a graça dele sobre nós, nós não aguentamos, irmãos. Já estou encerrando. A gente não suporta. Se não é a graça de Deus, a gente não aguenta. Não aguenta. A gente não suporta. E nós estamos aprendendo, né, às segundas-feiras, cada 15 dias, com o professor e pastor João Luiz, drama das Escrituras. Nós estamos aprendendo criação, queda e redenção, que a graça, ela existe desde o início, desde o princípio. A graça de Deus já esteve sobre os primeiros homens e continua sobre a nossa vida. Mas em tudo Deus quer que nós saiamos aprovados diante de todas as provas. Amém, irmãos? Que Deus continue nos dando graça, que Deus continue nos fortalecendo, para que em momento de provações nós venhamos declarar o nosso amor para com Deus, a nossa fidelidade para com Deus, mesmo que ainda venha acontecer algo na nossa vida, que nós venhamos sentir muito tristes e aborrecidos,
mas nós temos que estar firmes e confiantes, porque Deus, Ele é maravilhoso e santo. Nos coloquemos de pé.